sejam bem-vindos ao podcast. Esse podcast tem como objetivo falar sobre assuntos relevantes na prática jurídica brasileira, dialogando você, cidadão, com esses temas. Bem, já imaginou uma situação em que um grupo de pessoas ou duas pessoas tem um conflito familiar, contratual ou de vizinhança e elas não querem ir para o ordenamento jurídico? Será que tem outra forma de resolver isso? Pois é disso que a gente vai falar hoje. O tema é mediação e conciliação. Esses temas são super importantes na nossa sociedade e têm extrema relevância. E você é convidado a ouvir um pouco sobre ele hoje. Para essa conversa, nós contamos hoje com as doutoras e professoras da Faculdade Unisalles, Ingrid Tassá e Mariana Muti de Sá. Professoras, muito obrigada por estarem aqui presentes, toparem participar desse projeto e desse podcast. E nós queríamos iniciar com uma explicação do que é a conciliação e mediação, se ela tem um reconhecimento legal, onde que ela está no Código Civil, basicamente. A conciliação, bom dia, né? Primeiro, queria agradecer a oportunidade da gente poder compartilhar aí conhecimentos, né? E um pouquinho dessa prática, né? Tão importante para o judiciário, né? Para a sociedade e nós, como eternos estudantes, né? Acho que pregar, né, o quanto isso é importante e a necessidade dessa cultura, né, de adoção de práticas que possibilitem essa resolução de conflitos, né, como o nome mesmo já sugere, né, meios adequados de solução de conflitos. Então, a conciliação e mediação, né, dentre outros formatos de resolução de conflitos, são métodos, né, num primeiro momento, indicados por legislações específicas, depois incorporado ao Código de Processo Civil, né, professora Mariana, com a finalidade de proporcionar espaços de tentativas, né, amigáveis de resolver aquela situação, aquele conflito ali já existente. Então, esses espaços, como a conciliação e a mediação, por exemplo, possibilita então essa apresentação do problema, do conflito pelas partes, com alguém mediando, né, aquele diálogo ali, possibilitando então um diálogo saudável e fazendo ali de repente, né, algumas ponderações ou direcionando esse relatório, essa descrição de fatos, a fim de proporcionar chegar então, né, num determinado denominador comum que possa ser satisfatório para quem está envolvido naquele problema. Então, no primeiro momento, a conciliação a gente consegue visualizar muito em situações até pré-processuais ou audiências de conciliação, que hoje no CPC é a regra geral. Para você não ter a audiência de conciliação antes de adentrar a instrução, né, e a questões de produção de prova e o deslinde processual mesmo, é proposto ali aquele momento conciliatório entre as partes. E para você não ter, você tem que abrir mão de forma expressa. Já a mediação, a gente tem espaços muitas vezes especializados, voltados para essa prática, deslocados de audiências judiciais, né? Então a gente tem os sejusques e outros locais, inclusive nossos ambientes acadêmicos, é possível que a gente tenha mutirões e audiências de mediação até realizadas por nós, né, professores e orientadores de espaços como núcleo de prática, com a finalidade mesmo de reduzir, de repente, a termo ali e depois submeter uma homologação judicial. Então esses acordos são perfeitamente possíveis de serem. Estava falando, é possível então, depois que reduz a termo esse momento, né, de mediação, inclusive é possível homologar judicialmente, né, transforma ali numa petição conciliatória e a gente pede homologação judicial. Então, são questões e momentos que possibilitam realmente essa celeridade processual, um acesso à justiça mais, acho que vantajoso para as partes e para o próprio Poder Judiciário, né? Sim, eu acho que é sempre bom falar que ela vai buscar o interesse de ambas as partes, né? Porque muitas vezes as pessoas têm ideia de que a conciliação, a mediação, ela vai satisfazer apenas um lado. Às vezes aquele que sugeriu a conciliação, às vezes apenas aquele que aceitou de imediato. Então, sempre bom a gente falar que vai satisfazer a ambos os lados, né? O interesse da conciliação e mediação não é apenas que um saia com um julgamento procedente ou um julgamento vantajoso, mas que ambos tenham um acordo de fato. Mas a gente ainda tem também o fato de que, querendo ou não, a sociedade ela não quer uma mediação e conciliação. Às vezes exatamente por achar que alguém vai sair em desvantagem ou que não vai ter o seu conflito de 100% sanável. Então, eu queria entender um pouco melhor, queria que vocês falassem sobre por que a mediação e conciliação elas ainda parecem distantes
da sociedade de um modo mais prático e eficaz. Eu não sei se a professora Ingrid vai concordar comigo, mas diante da prática do dia a dia dos fóruns, o que é possível ver em muitos dos casos, por que a parte ela se sente tão longe ou muitas vezes ela não quer estar ali numa conciliação. Como a professora Ingrid falou, no direito de família a conciliação é uma fase obrigatória. Para que ela não aconteça, é necessário que ambas as partes se manifestem expressamente dizendo que não querem essa fase de conciliação. Existe ali uma cultura de que só o juiz vai conseguir resolver este problema, é melhor com o juiz. Por quê? Porque as pessoas elas têm um certo medo porque ele é uma autoridade. Então elas ficam mais receosas e elas entendem que o juiz é mais capacitado para atuar diante daquele problema que elas estão vivendo. Porque dentro do direito de família nós estamos falando de dores, dores que afetam muito tantas partes e principalmente quando elas possuem filhos. Então essa dor que elas estão sentindo, grande parte das vezes impede que elas possam sentar dentro de uma sala e conversar e chegar dentro de uma proposta que seja melhor para ambos. Sim. Principalmente quando a gente olha pela perspectiva da mulher, existe ali um fator que o homem ele acaba por coagir, ele vai falar, não tenho interesse, não, eu vou pegar a guarda, não, eu ganho melhor que você. Então tem todo esse... tons de ameaça mesmo, né? Sim, até nas sim. tratativas que a gente tenta esse diálogo, quando atende de forma tentando a conciliação, a gente vê esse diálogo já com uma entonação um pouco mais agressiva, mesmo, né? Assim. Sim. E muitos também, eles querem utilizar o judiciário como uma forma de se vingar do outro. Porque a dor, ela é tão grande que eles não conseguem afastar esse sentimento para poder resolver. É claro que em muitas situações a gente vê que a audiência de conciliação, de uma perspectiva do judiciário, é para bater metas, né? Sim, o CNJ exige, então vamos bater meta, findar logo o processo. É claro que findar num momento de uma conversa, onde as partes elas podem propor aquilo que é melhor para elas, traz um conforto, uma pacificação muito maior. O problema é que nós não temos as partes preparadas para isso e como essa conciliação ela é conduzida. Normalmente por pessoas que não têm práticas, não têm ali uma experiência de gestão de pessoas, de uma psicologia dentro da área familiar, são pessoas que fazem cursos, mas que não tem uma capacidade técnica, uma competência técnica para conduzir esse momento de dor e fazer com que as partes elas sejam protagonistas, da própria vida delas. Sim. E não deixar isso para um terceiro decidir. Então isso faz com que cada vez mais a conciliação ela fique longe, ou que essas partes elas fiquem desacreditadas. Então elas preferem esperar pelo juiz. Eu acho que muito se dá porque a gente tem a ideia de que esse terceiro mais sabido, vamos usar esse termo no momento, ele vai saber de fato o que é justo ali. E a gente acaba comentando no direito que a justiça, ela às vezes é muito volátil, Sim. O que é justo para mim não vai ser justo para você. Mas isso também mostra que a gente está muito, quase como um cabresto, sendo guiados e ensinados a sempre acreditar que a justiça é que vai ser, a justiça só vai ser eficaz se ela for num tribunal, se eu for até o fórum, o juiz declarar uma sentença, fazer todo um trâmite que muitas vezes é muito mais moroso. Então eu acho que a gente bem moroso. Muito moroso, Nós temos processos que vão levar fácil 10, 15 anos. A pessoa vai morrer e ainda vai ter ali o processo acontecendo. A gente poderia falar aqui também das vantagens desse método. A gente já deu uma pincelada por cima, mas aprofundar por que a população deveria, muitas vezes, buscar a mediação e conciliação. Porque nós temos questões no judiciário que às vezes são muito simples. A indenização de pagar, então vamos fazer um acordo de quanto que você tem que me pagar, eu sei que eu te devo. Então isso seria muito mais benéfico para o judiciário se a gente considerar que isso vai livrar o judiciário de muitos processos e para as partes que vão ter esse conflito sanável de modo mais rápido. Isso aí. Então, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre como
quais são de fato as vantagens desses métodos de resolução de conflito pra gente? É importante a gente ressaltar assim, inicialmente que existe, né, a nossa cultura, de um modo geral, é a cultura do litígio, é a cultura do conflito. Sim. E então, não só das partes, né, mas do próprio advogado também. Sim, também. Então, na verdade, a ideia é desmistificar essa questão de eu só tenho a justiça se eu estiver no judiciário demandando e submeter a minha questão a uma análise judicial. Sim. Primeiro porque, além da questão do direito de família, da área, né, que envolve essas relações, nós temos outras áreas, como você falou, áreas mais simples, até abarcadas pelos juizados especiais, pelas matérias ali com menor complexidade, que poderiam já, né, iniciar com essas boas práticas. E a gente tem visto um movimento de pregação mesmo dessa cultura de não litígio ou pré-processual, até pelos próprios tribunais. Hoje aqui no estado a gente tem um núcleo, uma supervisão, uma coordenadoria voltada para essa tentativa de proporcionar esses espaços. E nas próprias instituições como a nossa, a gente tem uma disciplina, uma matéria que é normas, né, e meios adequados à resolução de conflitos. Então a gente traz essa discussão, esses conceitos e essa importância para o nosso currículo, para a gente tentar pelo menos contribuir para essa nova geração de profissionais já com essa mentalidade, com essa preocupação. Por quê? Lá no escritório mesmo, a minha área empresarial e consultiva e voltada para práticas não judiciais. Então, a questão é toda voltada para a tentativa de resolução não contenciosa, me antecipando muitas vezes, que aí é uma advocacia preventiva, que a gente também tem não tem essa cultura, né? Os advogados não têm, a gente acaba não experimentando o quão valoroso para a gente essa prática, porque contribui para o nosso tempo, a gente otimiza tempo, otimiza trabalho, otimiza ganhos também, né? Sim. E não fica atrelado ali, é o que você falou, um processo que dura 10, 15, que leva à 20. frustração, né? Porque demora para resolver. E ali as partes, elas ficam frustradas com esse tempo. Sim, eu tenho um processo no escritório de 2013, um exemplo. Sim. E agora que teve uma sentença ainda de primeiro grau para poder abrir, né, a questão recursal ainda pendente. Então, a gente vive isso na prática. A gente, né, aniversariando aí mais de 15 anos de advocacia, a gente já viu bastante coisa. Então, voltar, né, a discutir, a falar da importância da mediação e da conciliação, principalmente em espaços como instituições de ensino superior, é muito importante. Sim. Então, e tentar também, né, trazer para a população, para quem está envolvido, né, de fato naquelas questões, naqueles conflitos, essa importância e a possibilidade, porque muitas vezes a gente tem, assim, numa relação consumerista, por exemplo, uma distância muito gigantesca entre o consumidor e quem ele poderia buscar para ter um diálogo, né? E fica, então quem é que é o mediador ali? Quem Onde que eu procuro isso, né, no caso? E aí é lógico que a gente tem que ter, né, espaços proporcionados pelo Poder Judiciário, né, por políticas ali adotadas com essa finalidade, e eu acho que a gente está caminhando, se a gente olhar aí 10 anos, vamos colocar uns 10 anos para trás, a gente já teve muita mudança. Sim. Então, é importante a gente dizer que existe, então, né, existem espaços voltados para isso. A sociedade também tem, né, que se prontificar ou se dispor a esses espaços, inclusive os PROCONs, né, outras... tem lugares, inclusive, eu fiquei sabendo que alguns juizados estão exigindo que passe pelo PROCON ou que passe por uma sessão antes de fazer a atermação para entrar com o processo de juizado sem tentar fazer de forma administrativa primeiro. Porque muitas vezes você consegue resolver, a pessoa quer aquela solução, muitas vezes não quer um desdobramento maior, né? Quer que resolva o problema, não vai discutir indenização, não vai discutir outros reflexos, né? Eu acho que a grande benéfico da conciliação e mediação, quando você faz logo no início, é que você evita exatamente esses acréscimos que o processo vai trazer e a parte não está esperando. E aqui a professora até falou de frustração, né? E esses acréscimos, eles geram desgastes. Sim, com certeza. E desgastes emocionais, né? Voltando aqui um pouquinho para a área de família, que é a minha área, são desgastes que trazem problemas emocionais
para ambas as partes. E aí vem esse sentimento de frustração, não, eu esperei 5, 6, 7 anos e a decisão foi essa, porque é um terceiro que está decidindo, que não conhece as partes, né? A gente fala em justiça, mas o Poder Judiciário está muito longe de justiça, né? Direito não é justiça, porque o juiz ele tem que olhar de uma forma imparcial, ele está longe das partes, então gera um conflito de sentimentos de que a justiça, que o Poder Judiciário, ele ela não conhece a sociedade, né, de fato. Não consegue abranger, não se comunica, não dialoga ali com as partes, com a própria sociedade. Então, o que a conciliação ela traz de bom é justamente isso. As partes, elas estão à frente da sua vida, elas têm a autonomia para conseguir, já que elas conhecem o íntimo delas, conseguir fazer de uma forma que vai agradar a ambos, né? Eu acho que a gente fala muito da cultura de já procurar o judiciário, de já ir dessa forma. As professoras falaram também a respeito do próprio advogado já ser ensinado, né, enquanto estudante, não, tem que entrar com processo. Tanto que na faculdade o que vai falar? Não, qualquer coisa eu te processo. Uma conciliação pra quê? Mas a gente também, isso também a gente vê na falta de informação da população, né? Querendo ou não, um público mais leigo, que talvez não tenha contato com o direito, né, mais teórico, não vai saber que existe isso que vocês falaram de alguns mecanismos, alguns meios, né, já estarem vendo, de procurarem antecipadamente uma forma administrativa e depois a conciliação, ou depois o judiciário, para facilitar para a população, porque a população no final é quem sai mais prejudicada, né? Os litigantes ali que entrarem no processo, como a gente falou agora há pouco, vão sair, querendo ou não, demasiadamente prejudicados, não tem jeito. E Wânia, você falou da sociedade que tem um certo desconhecimento, e na prática o que eu já vivenciei mas vai ser só isso, né? Você como advogada mas é só isso, né? Então como se também do nosso lado enquanto advogadas, como se a gente não tivesse fazendo o nosso trabalho, né? Então muitos advogados levam para o litígio para falar assim, olha, mas eu estou trabalhando com você, então tem que tirar essa cultura, mas para você promover uma cultura precisa de outras questões antes, né? Não basta eu ter a conciliação e a mediação, mas se eu não tenho o desenvolvimento dessa cultura, senão a gente continua ali patinando no mesmo lugar, dando volta com os mesmos problemas. Eu acho que outro ponto importante a ser dito é que muitas vezes a gente até comentou sobre que a conciliação ela acaba sendo uma meta ali só para o gabinete, só para o juiz dizer que fala, não, eu fiz uma conciliação, mas ela não foi para frente. Foram uns X audiências, né? Então ele tem que mostrar ali o quantitativo, os dados. Mas a gente perde muitas vezes na qualidade, né? Que é o grande problema. Exato. Eu queria saber se vocês acreditam que isso pode aumentar a desconfiança, né, desse meio de resolução de conflito por parte da sociedade nesse meio. Se a partir do momento que ela fala, ela tem um processo, ela entra ali e fala, tá, mas ele só perguntou o que é, se a gente tinha pretensão de acordo e não tem, é isso? Acabou? Não tem mais nada? Porque aí fica esse sentimento de fato de tipo, pra onde que foi? Eu vim aqui à toa, né? Às vezes o sentimento de que foi até o fórum, sentou lá, não sei o que, pra nada. Então, se isso aumenta esse sentimento de desconfiança por parte da população com a conciliação e a mediação. Queria saber de vocês o que vocês acham a respeito. A gente observa muito, acho que no perfil também de quem está ocupando a figura de conciliador ou que se propõe a iniciar essa fase, né? Quando você tem na esfera de juizado especial, normalmente essas audiências de conciliação são realizadas pelos estagiários que fazem aquela pauta e é muito direto e simples. Tem acordo? E assim, não, então acabou. Aí quando a gente tem uma parte que ainda quer falar alguma coisa sobre o processo, não, mas aí a gente não tem esse espaço, né? Enfim, e a gente observa que existem alguns juizados que a audiência é una, então a parte já vem, né, ali, fala que tem ou não acordo, já chama o magistrado para já dar continuidade ali mesmo. Então existe essa possibilidade, a gente observa que acontece.
Mas muitas vezes não é assim. E na de família, eu acho que é o perfil muito do magistrado que vai conduzir aquela audiência. E em alguns casos, né, a gente vê em determinada fase processual submeter ao Sejusc, né, um centro avançado, né, e ali especializado para tentativa de proporcionar uma mediação distante daquele ambiente da audiência com o magistrado judicial ali, né? Então ali é com o mediador judicial, então talvez ele tenha um pouco mais dessa preocupação de abrir mais, né, a possibilidade de diálogo e de relato dos fatos com maior chance ali mesmo das partes de escreverem com o seu íntimo mesmo, colocar na sua fala o seu sentimento. Sim. E dali de repente mediar de uma forma que seja possível algum acordo. As professoras até comentaram, né, sobre ter um terceiro que, no caso da mediação ou conciliação, que ele está muito à parte do processo, né, que de fato não vai entregar aquilo que as partes estão almejando. Eu acho que é ter uma escuta ativa nesse cenário, né, de fato se atentar ao que as partes querem. Por mais que a gente saiba que a depender do meio de resolução de conflito não pode ter uma intervenção, né, sugerir, enfim, o que a parte pode fazer, porque isso, querendo ou não, a parte ela tem que partir dela aquela decisão. Uma das condições, inclusive, da mediação é não sugestionar. Não intervir, exato. Só vai estar ali mediando as conversas entre as partes. Eu acho que, ainda assim, a gente tem um mediador ou conciliador, né, esse terceiro nesse cenário, que às vezes vai estar muito mal instruído, querendo ou não. A gente comentou sobre de como esse terceiro ele vai estar muito à parte, ele vai estar muito apático ao que está acontecendo. E infelizmente, por mais que seja um requisito, a gente vê que também uma das desvantagens disso, né? Querendo ou não, você ter até mesmo no judiciário, e aí a gente tem mais apático ainda, porque ele vai estar querendo aplicar apenas o grosso da lei e não às vezes o que é específico para a sociedade. Então a gente vê que esse terceiro mal instruído é um grande problema para esse meio de resolução de conflito, né? Porque era importante, necessário que ele tivesse cada vez mais buscando sanar aquele problema no quesito das partes que estão ali com eles. Porque por mais que ele não possa levar a um entendimento ou sugerir algo, existem técnicas, né? Sim, existem com certeza. formas de você conduzir. E muitas das vezes eles estão mal preparados para isso. O que eu vejo hoje, em termos de grande vitória, é que existem comarcas onde o próprio juiz ele prefere fazer a conciliação do que mandar para Sejusc, né? Então isso vai partir muito de juiz para juiz. Grande parte prefere que a conciliação, até para que ele possa adiantar audiências de instrução, vá para Sejusc. Outros eles preferem eles mesmos, até pelo sentido de autoridade, quando ele está diante das partes, ele consegue levá-las a fazer essa conciliação, e que muitas vezes eu, enquanto advogada, acho ruim por uma questão de imposição. Eles querem impor para findar aquele processo logo, para dizer que aquele processo acabou, as partes fizeram um acordo, e quando a gente fecha a porta, a parte não está satisfeita. E já aconteceu de magistrado impedir que o advogado falasse na audiência de conciliação, até porque nós conhecemos os nossos clientes, né? Senão não precisaria do advogado estar presente. Então existe uma série de mazelas ainda. A abordagem do magistrado muitas vezes constrange as isso partes, aí, né? que precisa ser mudado para que de fato... A parte fica até com medo, não, eu aceito, então eu aceito. Já que você está dizendo, tá direito, bom. Assim, o que, né? Existe um medo implícito das partes, porque ele é a figura de autoridade, Sim, né? Você sente realmente no cliente exatamente esse receio ali naquele momento. Exato. Fica constrangido, Fica assim, começa a tremer, fica, ai meu Deus. Na verdade, ele realmente se sente um pouco que obrigado a fazer aquele acordo. Senão, né, será que... E você não consegue explicar muitas vezes, olha, o juiz não vai poder te penalizar, né, aplicar uma penalidade de alguma forma, porque você não quis fazer um acordo desse formato, mas é o perfil dele tentar te... assim, meio que sugerir algo que você não tenha pensado, né? A gente vai tentando administrar ali mais ou menos aquela situação. A verdade é que muitas vezes a gente tem até que intervir. Não, excelência, a gente não tem um acordo nesse momento. Muitas vezes assim, até na nossa intervenção, que já aconteceu comigo, do juiz não gostar, porque eu estou intervindo. Então a gente tem muitas coisas que precisam ser melhoradas para que de fato uma conciliação, uma mediação sejam
um instrumento da pacificação social. Hoje, da forma que está, ainda precisa melhorar muito para atingir os objetivos finais. Eu vejo assim, muito essa questão de talvez uma ausência de divulgação mesmo dessas possibilidades que alcancem essas pessoas, né? Talvez em espaços em que antes não se falava sobre isso. E a gente ainda tem uma responsabilidade muito grande com a grande mídia, com as redes sociais. Você não vê, até os memes, você vê o quê? Tribunal, aquelas, né, as piadas são em torno de uma mesa de audiência. Ou se quando fala de um acordo é uma forma mais pejorativa, né? Sim, infelizmente. E em novelas, você nunca vê em novelas uma sessão que, né, retrate. Então, acho que até nesses... E é exatamente nesses pequenos espaços, nesses detalhes, que há essa... a gente consegue difundir essa cultura. Se eu não me engano, teve uma novela que houve uma questão de conciliação e depois aumentou não sei quantos % a conciliação. Por quê? Porque a sociedade viu na novela, viu que funcionou, né? E aí a procura ela foi maior. Com certeza. Então, falta informação, falta divulgação, falta uma série de questões para que de fato e funcione. Talvez esse olhar um pouco mais voltado para a realidade social, aonde é que a grande quantidade, né, da sociedade, o grande número de cidadãos vão ser afetados por talvez uma política. Então, muitas vezes a gente promove uma ação, mas aquela ação não tem a abrangência, ou não atinge, ou não tem o alcance que seria realmente efetivo para essa prática. A gente muitas vezes acha, nossa, eu fiz um mutirão, atendi 50 pessoas. 50 pessoas? Perto de um universo de que milhão? Sabe? Então, assim, tudo bem, é melhor do que nada, sim, concordo. Mas será que não faltou uma divulgação maior e mais próxima mesmo, mais humana, né? Voltado para aquele corpo a corpo ali, onde você vê de fato quem é o cidadão, quem é o seu atendido, ou a pessoa que está afetada por aquela situação na grande sociedade ali, naquele movimento social. Então falta esse olhar social também. Sim. Falta de repente um diálogo com outras lideranças também daquelas comunidades, para você conseguir ter um alcance, conversar ali com outras pessoas, que as ideias surgem realmente desses espaços de diálogo, de discussão, onde você encontra ali vários perfis diferentes e várias frentes de atuação para se conversar e desenvolver, né, outros formatos, para que se atinja pelo menos um número satisfatório de pessoas ali que possam adotar essa prática, ou pelo menos tentar entender o que é. Só de você já ter uma procura, né? Ou a gente, eu vi algumas questões pontuais também, né? Do Procon, por exemplo. A gente já teve situações que eles atendem em pontos de ônibus, sim, ou no terminal de ônibus ali com a mesinha, tirando dúvidas, né? E ali está o seu público-alvo. Né? Será que se eu colocar uma mesinha dentro ou na recepção da justiça X, não vou ter? Não, sabe? 90% de quem está passando ali não é o jurisdicionado, sabe? Sim. Então, assim, onde a população está, é onde eu tenho que promover ações que sejam efetivas. Então, eu acho que falta muito isso. A gente, quando está, né, à frente da docência no ensino superior, começa a estudar outras questões, inclusive pedagógicas, a gente vê que falta esse olhar mesmo, né? Que muitas vezes algumas pessoas, né, que têm a expertise de mídias, ela tem, só que ela vende essa informação, ela vende essa ideia, né? Então, talvez a gente, juntando as ideias de cada um, a gente consiga construir talvez uma ponte melhor. E vejo que a gente perde muitas oportunidades quando a gente tem grandes momentos ali de cultura ou de espaços de festas religiosas que tem grande concentração de pessoas, de ter ali alguém falando sobre, né, algo relacionado
ausência ali, né, de conflito ou de briga, se você pode substituir pelo diálogo. E de repente em outros formatos também, né? Na verdade, a finalidade disso tudo que a gente está falando aqui é a cultura da paz. A verdade é essa. É você transformar problemas, conflitos, brigas, litígios que podem chegar até o que não se espera, né, mas chegar a uma violência muito maior do que já existe, em espaços que sejam substituídos por outros formatos de resolver aqueles problemas. Não adianta falar em acesso à justiça se a justiça ela não vai aonde ela precisa ir, né? Então não adianta fazer justiça de dentro do poder judiciário, porque as pessoas que mais precisam, elas não estão lá. Elas não estão lá. Então essa conversa, né, tanto por parte da OAB, do judiciário e das próprias instituições de ensino, elas devem estar nos locais aonde a sociedade precisa, para que ela de fato dê o acesso à justiça a quem sozinho não consegue, né, sem ter formas de promover, não vai conseguir chegar sozinho. Eu acho que a gente podia, aproveitando esse gancho, falar da importância dos núcleos de prática jurídica. A gente tem na Faculdade Unisalles o núcleo de prática jurídica, o famoso NPJ, falar da importância que ele tem para esses meios de resolução de conflito, como que eles podem ajudar as partes a terem uma resolução mais fácil, né, querendo ou não, muito mais célere. Então, assim, como que a gente pode incrementar o NPJ a essa prática também de modo muito mais eficaz, querendo ou não, muito mais cotidiano para a população que ali é atendida. E também queria aproveitar esse gancho para falar de quais aspectos estão relacionados, né, querendo ou não, a esse intermediador. Muitas vezes sendo professores que vão estar trabalhando nesses casos, quais áreas eles vão ter que estar analisando ali, né? Uma área mais psicológica, uma área mais social, então essa interdisciplinaridade das matérias também no NPJ. Essa eu vou deixar com a coordenadora de curso, por favor. O núcleo de prática jurídica aqui do Unisalles especificamente, né, eu acho que ele tem uma particularidade assim, que é muito, muito bacana, muito legal a gente ressaltar. A gente tem uma preocupação com a questão prática, né, na vida acadêmica. Então, o nosso aluno, a partir do 6º período, ele tem uma carga horária, né, obrigatória dentro do currículo, né, da matriz curricular dele. E não é à toa que a gente tem essa preocupação de ter o aluno aqui. A ideia é que, além dele vivenciar esse dia a dia de um escritório de advocacia modelo, e trabalhar ali com peças processuais, ter prática jurídica, isso lógico que é um dos objetivos. Mas, além desse, né, é exatamente proporcional ao aluno esse contato, a vivência do dia a dia daquela pessoa, daquele atendido, que dentro do núcleo de prática jurídica, ele tem requisitos para ser atendido aqui. Então, nosso núcleo de prática, nossa instituição fica no município de Vitória. Então, nós atendemos, né, para uma limitação territorial. E os munícipes, então, que procuram o NPJ, tem uma limitação, né, uma hipossuficiência ali que tem que ser comprovada, que é econômica. E muitas vezes a gente tem pessoas que querem um atendimento para conversar, para explicar a sua situação, né, para ser ouvido. E muitas vezes ele não tem outro lugar. Então o NPJ é esse espaço também de escuta, de acolhimento, de recepção dessas pessoas, de um formato assim. E a gente também está trabalhando para constituir, né, outras frentes, inclusive de atendimento, mas ter esse acolhimento, esse atendimento realmente humano, né, preocupado com as dores daquela pessoa. E hoje a gente atende, né, questões voltadas para o direito de família, questões trabalhistas, algumas orientações dentro do juizado especial, ainda, né, em trâmite aí uma ação voltada também para pré-processual, então sugestões de atermação dentro do juizado especial cível e dependendo da situação ali a gente poderia até analisar algo criminal dentro dos juizados. E temos hoje também em trâmite questões voltadas para uma preocupação com o meio ambiente. Então,
A gente vai ter aí talvez algumas pesquisas, né, também, de simulações também dentro da área ambiental e outras aí que sejam possíveis. Mas o NPJ é um espaço, então, que funciona como uma defensoria pública da instituição. Perfeito. Então a gente oferece, na verdade, um atendimento gratuito para judicializar problemas, questões, conflitos, mas como orientação institucional e da gente, enquanto acho que professor e otimistas, né, da mediação e conciliação, a gente tenta sempre promover essas práticas. Esse momento aqui, né? Sim. E dentro dessa linha, a gente tem esses convênios, né, Mari? Você pode agora, né, falar um pouquinho do mutirão que a gente faz esse convênio com a prefeitura, né? Hoje nós temos esse convênio da prefeitura, que é um convênio junto também com o Tribunal de Justiça, né? Sim. Que a gente denomina de mutirão, mas os munícipes aqui em Vitória, eles vão até a casa do cidadão, aonde eles são atendidos por pessoas especializadas, são assistentes sociais. Sim. Que vão fazer esse momento de conversa, de escuta ativa com esses munícipes, né, para que eles possam, junto com elas, chegar ali na melhor solução que seja para as partes, e principalmente quando envolve o menor, né, que seja melhor ali para a criança. Sim. Então eles passam por essa mediação com profissionais capacitados para depois vir para cá para o NPJ, para que a gente possa fazer a petição deste acordo para levar em juízo para que ele seja homologado. Então, no dia que normalmente ocorre 3 vezes, né, ao ano, às vezes 2 mutirões no primeiro semestre, no segundo semestre mais 2 mutirões, depois eles já vão lá, o acordo ele está já pronto, passam por uma conversa tanto com o Ministério Público como com o juiz, e aí há a homologação desse acordo ali. Então acontece de uma forma mais célere, porque muitas vezes ele chega, passa pela mediação, vem para o NPJ aqui do Unisalles. Sim. E daqui a 2 meses já acontece a audiência na presença ali do juiz e do Ministério Público. Então a gente tenta, de todas as formas, quando vai para o mutirão, são processos que eles estão ali dentro do consensual. Sim. Então as partes, elas chegam a um acordo, elas dizem o que é necessário, o que elas precisam, e sempre, né, com essa ajuda, com esse cuidado das profissionais da área da assistência social para formular junto conosco da área jurídica o acordo. E muitas vezes também, né, Ingrid, quando o munícipe chega para a gente verifica ou a gente consegue, do nosso pouco conhecimento, analisar que a pessoa ela não está bem emocionalmente, nós inclusive encaminhamos eles, né, para o NAP, que é o Núcleo de Atendimento Psicológico, para que ele também possa, dentro aqui da própria instituição, ter esse acompanhamento, porque muitos deles precisam esse abraço, esse conforto, esse olhar que nós, que somos advogados, não conseguimos fazer de forma técnica. Então a gente encaminha eles também para o NAP aqui da instituição. Que legal. Para finalizar o nosso podcast, perdão, eu queria fazer, a gente acabou falando disso, mas eu queria fazer uma última pergunta, gente, que o que vocês acham, né, um ponto crucial, né, que vocês acham que precisa mudar para que a conciliação e mediação ela seja vista com mais confiança pela sociedade? Eu acredito que vocês já falaram um bocado de coisas e a gente podia trazer uma coisa que seria talvez uma grande chave para essa mudança de ponto de vista, né, no caso. Da minha opinião, como profissional, como advogada, o que eu sinto da minha profissão, do meu lado, falando como advogada, é um olhar mais humano do próprio Poder Judiciário. Sim. E não olhar como mais um número. Sim. Eu acho que falta um pouco de um olhar, de uma paciência, de olhar mais para o qualitativo do que para o quantitativo. Com certeza. Lógico que eu compactuo com o posicionamento da Mari, com o registro dela, mas eu acho que vale a pena assim, reafirmar o que eu disse, adoção de políticas efetivas para valorização, para criar cultura, né? Exatamente, criar a cultura do diálogo, criar a cultura
da comunicação não violenta, da escuta ativa, de você conseguir transformar ambientes que muitas vezes são ambientes hostis, ambientes que são pesados, em espaços que possibilitem essa troca, esse diálogo. Porque hoje, o que a gente vê? Muitas vezes a gente tem uma tela, a gente tem algo que nos mascara, né, ou nos esconde, e quando você está frente a frente, não sabe a realidade é outra. E a gente tem que voltar um pouquinho para essa prática do ao vivo, sabe? Do estou aqui, olho no olho, de eu sentir a sua dor, de eu me colocar no seu lugar. E conhecer a sua história e você conhecer a mim. Então falta um pouco de que a gente acaba voltando dar volta no mesmo ponto, humanizar as coisas de novo, né? Infelizmente a nossa realidade social caminha para a questão tecnológica, dominando tudo, né? Ditando regras e comportamentos, e ainda assim continuamos tendo relações pessoais, humanas. Com certeza. Então, fortalecer realmente esse protagonismo do ser humano, o espaço de cada um, né? O quão importante é a sua narrativa, a sua história, o seu eu. E dentro, né, dessa concepção de você valorizar o outro, e lógico, você consegue se valorizar também, a tendência é que a gente tenha uma sociedade caminhando para uma sociedade melhor, né? Mais justa, de bem comum, porque quando a gente tem, a gente está inserido no meio social, a gente se sente mães, né, dos nossos alunos, a gente tem familiares, muitas vezes a gente tem um pai, um esposo, um filho, os animais, então assim, todos eles fazem parte daquela nossa realidade social, e muitas vezes a gente não fala, né, do que aquilo ali do quão importante pra gente enquanto relação social e ser humano, né? Eu vou pegar o gancho na fala da Ingrid, que ela falou uma coisa muito importante e aí veio outra situação na minha cabeça. Se a gente não passar por este momento que a Ingrid está falando, também não adianta de nada eu ter um acordo homologado pelo Poder Judiciário, porque a porta vai ser fechada, o juiz vai voltar para casa dele, o advogado vai voltar para casa dele, e essas partes elas vão continuar nesse problema, né? Dentro do ambiente hostil, não resolveu e vão fazer tudo de forma contrária. Então, antes mesmo da gente chegar dentro do judiciário, é necessário acontecer isso que a Ingrid está falando. Essa promoção da cultura, esse desenvolvimento, essas políticas públicas, porque fechou a porta, volta tudo. Então tem que ter esse outro lado primeiro. Não adianta eu só instituir a conciliação e a mediação e não ter o outro lado. Se não vira imposição, fecha-se a porta, continua tudo igual. É porque isso que falta para ser uma justiça efetiva, né? Uma justiça eficaz, que as partes saiam de fato com suas questões sanadas, satisfeitas. E a gente vê... E humanizar, né, a relação, humanizar o diálogo e a fala do outro, e entender que são histórias, são espaços e locais em que você viveu, e enfim... diferentes, obviamente, uma das outras, mas em algum momento você vai encontrar um ponto em comum que vai te possibilitar, né, você se enquadrar naquela narrativa. E aí você consegue chegar àquela história. Então, o que eu observo muito e muito me preocupa, inclusive, porque a gente vê essa negligência com o outro o tempo todo. Né? Não importa o lugar que você ocupa, não importa como você se porta, a pessoa não quer saber o que você passou, qual foi a sua história, qual foi a sua caminhada, para poder criar. Hoje eu vejo muito isso, e eu fico assim, falta aquela admiração que a gente tinha por pessoas, independente, né, do nível de graduação, né, enfim, nível técnico da pessoa, você tinha admiração pelo ser humano, e você ouvia as pessoas, você respeitava aquela opinião. Hoje não. Então, a gente tem essa obrigação de voltar, né, a plantar essa semente nos espaços onde a gente passar. Então, eu olho para a docência e olho para a advocacia hoje como um projeto de vida mesmo, porque eu quero esse futuro para mim, para o meu filhote, para os meus amigos, para os meus familiares, para os meus alunos. Então, e é só assim, né? Cada um, lógico, fazendo a sua parte, mas
entendendo que também eu preciso analisar, será que eu, enquanto ser humano, estou fazendo o que eu quero que o outro faça? Porque eu quero que o outro faça, mas eu não faço, né? E aí? Né? Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido, entender o que é a justiça, o que é pregar o justo, pregar o direito, pregar o positivo, o bom, e também se preocupar com a sua consciência, se examinar e, cara, eu acho que eu posso fazer algo onde eu estou. É pouco, mas como eu falei, é menos do que menos que nada. É melhor do que nada, menos do que maior do que zero, né? Se cada um fizer um pouco, né? Já muda tudo. Exatamente. Perfeito, muito bem colocado. Acho que o que a gente vê é que de fato precisa mudar a cultura, e para isso a gente tem, obviamente, N coisas a serem resolvidas, mas a propagação dessa informação, a propagação desses meios até a população carente, aquela que de fato precisa disso, é extremamente necessário. E como a professora Mariana também colocou, a humanização, né? Ambas colocaram como é importante humanizar essas partes, porque o que está sendo analisado ali não é uma coisa a ser resolvida, mas é a vida daquelas pessoas. Sim. E mais uma vez eu queria agradecer a participação de vocês por toparem participar desse projeto, desse podcast com a gente. A gente fica extremamente feliz por vocês terem vindo, principalmente eu que estou aqui apresentando, e espero que vocês, assim, obviamente, consigam levar essas informações a outras pessoas, assim como esse vídeo alcança outras pessoas também, para que elas estejam cada vez mais informadas. E a gente agradece também você que participou desse vídeo, ficou aqui até o final, e é isso, tchau, tchau.